Fala, amantes da tecnologia, sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Noobs. Aqui a gente tá falando sobre temas para descomplicar essas habilidades aí do mundo digital. Meu nome é Breno Ramos, sou head de produto na DNC. E eu sou a Babi Araújo, estagiária prodígio de Tech na DNC. E hoje vamos falar sobre um assunto considerado polêmico por muitos da comunidade de tecnologia. Porque no episódio anterior a gente falou um pouquinho sobre como a gente se inicia na carreira de tecnologia, quais são as habilidades técnicas, comportamentais, o que é um dev desenroladão, como eu posso começar a estudar. Mas, pra mim, sou noob, sou iniciante no mundo da tecnologia, percebi que você pode construir uma casa com vários materiais, da mesma forma que você escreve códigos de maneiras diferentes. Então você pode construir um software, uma aplicação mais blocadona ou mais distribuída. E nisso a gente dá o nome de monolitos e microserviços. E eu não sei por que vamos desvendar isso hoje. Isso causa muito estresse, muito debate, muito hype na comunidade. E nós trouxemos uma pessoa aqui para ajudar a gente a desmistificar tudo sobre como podemos escrever nossos códigos cada vez melhores e também se adequar mais às necessidades do negócio. Com vocês, nosso convidado de honra, Jefferson William. Tudo certo com você, Jefferson? Tudo certo, prazer, galera. Muito bom massa. estar aqui com vocês. Valeu por estar aqui com a gente no nosso segundo episódio. E conta um pouquinho pra galera que tá assistindo a gente. De onde você veio, qual é o seu background, o que você já fez de legal na carreira? Boa. Então, sou Jefferson William, sou de São José dos Campos, São Paulo, Vale do Paraíba, interior. E aqui em São José, foi onde eu comecei minha carreira, né? Então, comecei ali muito com front-end na época que o salário do front-end era muito menor do que o back-end, né? Então eu ficava assim, pô, será que eu vou seguir mesmo nisso? Até que eu apostei e as coisas foram acontecendo. Então, muita coisa rolou, né? Eu fui me desenvolvendo muito como full stack, na verdade, durante mais de 12 anos ali de experiência. Caraca. E, poxa, foi uma grande trajetória. Passei por várias empresas e uma das coisas que eu mais gosto de contar, assim, é sobre um case até brasileiro mesmo, né? Então, qual que é a empresa que eu trabalhei que teve mais complexidade foi uma empresa que trabalhava com muitos cálculos tributários brasileiros. Então, imagina você saber toda aquela questão do ICMS, isso é uma zona, né? Tipo, ICMST, PIS, COFINS, e aí tinha coisa de contabilidade também, então era bem complexo. É uma das experiências, meus maiores cases de complexidade, eu gostei muito, e isso foi tá em Santa Catarina, então sou um pouco viajado, né? Olha só. Fui Santa Catarina, São Paulo, voltei algumas vezes, e aqui tô aqui de volta, trabalhando no home office. Que legal. Coisa assim, né? O bom filho, a casa um velho filho, casa tona, bom. E hoje você é engenheiro de software sênior na Remessa Online. Isso, Remessa Online. A empresa ali, toda vez que você precisar enviar ou receber dinheiro do exterior, pode contar com a gente. Que legal, Boa. cara. E conta um pouquinho pra gente, né? Eu fiz uma breve introdução, mas eu sou leigo no assunto. Existem maneiras mais simples e mais complexas de você montar o seu código, de você escrever o seu código, e a isso a galera pode dar o nome de monolitos ou microserviços. Mas o que é isso, no final das contas? O que é um monolito, o que é um microserviço e o que se diferem? Boa. Então, o que é um monolito? Monolito é basicamente você ter toda a sua estrutura de código, toda a necessidade da sua empresa em um lugar só. Então, você tem seu back-end, seu front-end. Você pode até ter um grande monolito de back-end, um grande monolito de front-end. Pode acontecer também. Mas é basicamente o all-in-one aí do sistema da parte de desenvolvimento do sistema de software. Legal. E isso é bom? De certa forma, sim. Então, por exemplo, muita empresa acaba começando com um monolito. Por quê? Dá muita velocidade, você consegue ter muitas pessoas ali conversando com contextos muito mais próximos, né? Então, é o mesmo código, é os mesmos lugares de desenvolvimento, você consegue ter muita velocidade. Legal. E aí, tudo, né, sempre tem um pró e contra, não só o monolito, como o microserviço também. Que legal. E em comparação ao microserviço, o que difere ele do monolito? Se o monolito é o blocão e o microserviço é algo mais distribuído, o que seria essa distribuição? Boa. Então vamos pensar que o monolito é como se fosse a casa e o microserviço é os tijolos. Ou talvez os cômodos. E aí vai muito depender ali da estrutura, da arquitetura que você aplicar, porque você pode dividir de N formas possíveis, né? Então vai muito ali de cada empresa, de cada momento. Geralmente as empresas começam com monolito para ter velocidade, crescem rápido, e aí quando tem um certo momento até financeiro, elas conseguem investir para microserviço que tem, né, várias vertentes, tem várias coisas que podem acontecer no caminho ali, você tem que estar mais preparado.
E eles acabam indo até pro microserviços, questões de, tipo, o time aumentar, né? Porque não tem como todo mundo, tipo, vamos supor que a gente tá com 15 desenvolvedores e eles ficarem sempre fazendo deploy na mesma coisa, no mesmo lugar. E isso gera, às vezes, não só por causa da engenharia, mas por causa da demanda do time também, né? Sim, sim, pode acontecer. Então, por exemplo, você pode ter N divisões ali até de equipes, né? Não só da parte do seu projeto. Então, vamos supor que você decidiu escolher pela divisão, pela parte mais técnica. Então, você pegou o time técnico, muito provavelmente vai dar mais sugestões, vai ter mais peso na palavra deles em relação à divisão ali em microserviços. Quantos vão ter, quais serão. E aí tem também a questão de estratégia de produto. Então, vamos supor que produto ele tem mais peso ali numa decisão, ou talvez a empresa ela é mais forte em produto do que em tecnologia, porque é normal, né? Geralmente o desenvolvedor ele está no final do ciclo de desenvolvimento. Então o produto ele vem antes. Então às vezes a empresa ela é muito construída conforme as necessidades das estratégias de crescimento. Então na hora de dividir em microserviço, pode ser que você não divide só por desenvolvimento, por funcionalidade. Pode ser que você divide de uma outra forma, um pouco mais abrangente. Legal. Que tipo de divisão você já viu nas empresas que você trabalhou de microserviços? Geralmente era por funcionalidade ou era por algum outro critério de negócio? Era por critério, sei lá, as aplicações que a galera acessa mais, eu tenho que garantir uma robustez maior, então vou para microserviço. Ou o que tem um maior valor agregado na empresa, ou o que concentra mais dados sensíveis do cliente. O que você já viu de diferente? Assim? Tem N possibilidades. Então, o que mais acontece é quando você quer garantir que a empresa toda não pare por causa de uma única funcionalidade. Então, a gente, por exemplo, está fazendo ali muitos deploys, a gente começa a ter problema até de merge ali nas nossas branches, no Git. Ai, meu Deus, socorro. Não entendi. O que Calma. Você está fazendo. Deploy, está subindo um negócio de produção, ou seja, está indo algo para o ar e vai para o cliente. Isso. Mas o que você falou? O problema de merge nos seus branches, como assim? Merge. Boa, perfeito. Então vamos supor que a gente tem um lugar só, um único documento, e a gente escreve nesse documento em real time. Então o Google Drive, né, o Google Docs tem isso. Legal. Só que chega uma hora que você não consegue mais, porque a scroll ela fica pulando tanto, de tanta gente que escreve lá em cima, e aí você não consegue acompanhar mais. Isso é o que acontece no software também. Então, se nós três estamos desenvolvendo, eu junto isso no meu arquivo, você também junta, você também, só que chega uma hora que a gente não consegue mais acompanhar. Tem hora que eu tenho que pedir licença, eu falo, olha, por favor, você pode não fazer, porque eu tô tentando, mas é tanta gente fazendo a mesma coisa que eu não tô conseguindo. Então é como se fosse um rascunhão que depois todo mundo publica. Eu tô separando, entendi. Nossa. O desenvolvimento, ele sempre começa por um rascunho, né? Então a gente desenvolve, a gente testa e depois que, agora sim, a gente pode fazer o deploy, pode subir para o ar. Que legal. Tudo começa com commits, depois por requests e depois deploy. Caraca. Exatamente. Eu tive uma experiência que aconteceu bem isso. Então a gente estava desenvolvendo e acabou que era um crescimento muito rápido de número de desenvolvedores e a gente não estava conseguindo dar conta de alguém gritar lá do outro lado da empresa, pô, galera, ou né, no Slack, pô, galera, alguém para aí de juntar as coisas aí no Git, né? Porque senão, porque eu não tô conseguindo, eu tô meia hora tentando fazer um deploy e não vai. Já vi acontecer. Então, tem N necessidades, essa pode ser uma delas, né? De você entender que o monolito, ele não suporta nem a quantidade de pessoas que estão desenvolvendo. Com certeza. E aí você tem que quebrar. Mas existe várias outras. Você tinha falado que geralmente o pessoal começa com monolito e depois vai para microserviços. Tem a possibilidade da pessoa estar em microserviços e, sei lá, a demanda dela caiu, aconteceu alguma coisa e ela foi para monolito? Tem esse cenário? De microserviço voltar para monolito? Exatamente. Pode acontecer, mas quais problemas que chegaram a dar esse rollback, né? Assim, cada empresa vai ter um case, né? Então vai ser bem difícil fazer uma ilustração dessa. Eu não vi isso acontecer, mas não quer dizer que exista. Talvez as pessoas até não queiram falar sobre isso, então é por isso que não é muito fácil, muito acessível a gente achar uma informação dessa. Mas pode acontecer sim. Então vamos supor que quebramos demais, e aí, às vezes, até por causa das tecnologias que a gente colocou ali, talvez a gente não tinha tanto conhecimento, não tinha tanta experiência, e aí no final a gente colocou em produção, na verdade não está nem funcionando. A gente está testando na homologação e
pô, não tem como mandar pro ar. Então, Uhum. talvez tenha que dar um rollback. Mas aí, Nossa. um dos motivos nem sempre vai ser uma infraestrutura. Uhum. Geralmente, a infraestrutura não é motivo de você voltar. Normalmente, é as implementações que foram feitas mesmo. E é muito difícil ser por faturamento também, porque o microserviços, o começo, você investe um valor mais alto, mas depois ele te traz ali um retorno questão de escabilidade, né? De alta escabilidade. Por exemplo, se eu precisar se tiver muita requisição ali na minha plataforma, ele vai subir ali as coisas que eu preciso para aguentar. Não tem tanto acesso, ele vai diminuir e o custo também vai diminuir. Agora, a questão de monolito, para dar manutenção, tudo fica mais caro. Então, quase nem sempre é por causa de faturamento também, né? Então, vamos pegar esse case de faturamento, né? Quando a gente tem um monolito e tem um autoscale ali, por exemplo, vamos supor que a gente erra alguma coisa da configuração de autoscale. Ou Autoscaling, perdão a palavra, mas é tipo assim, você configurar para ele escalar automaticamente com a quantidade de pessoas que estão acessando, que estão requisitando coisas dessa aplicação. isso. Então, vamos Entendi. supor que os recursos ali da máquina, né? A sua máquina mesmo, se você chegar uma hora que ela não está dando conta, você vai precisar de outra. Com E é isso que certeza. acontece com o autoscale. É tantas pessoas usando que a configuração que você colocou lá de CPU, memória e disco passou de uma certa porcentagem, ele duplica o seu computador e cria um outro. E aí, isso, no monolito, ele tem um certo problema que é o seguinte. Quando ele duplicar, provavelmente a sua máquina ela é cara para suportar toda aquela quantidade de pessoas que estão acessando. Uhum. E aí, o que acontece? Você vai ter uma alta cobrança de uma máquina, que foi a primeira, e já perto do limite, e aí ela criou a segunda, mas a segunda vai estar numa porcentagem baixa, talvez. E aí você vai estar fica pagando ocioso, teoricamente, né? ocioso. Então você vai ter muito recurso ocioso. Esse é o problema do monolito em questão de financeiro. E aí, quando a gente fala de microservice, então o seu código, o seu sistema, os seus recursos, ele está tão quebrado que é uma parte de uma funcionalidade que aquele microserviço ele vai estar sendo útil. E aí você pode, sabendo talvez previamente, quando a gente dispara, por exemplo, uma newsletter, né, e-mails ali para os clientes, muito provavelmente o microserviço ali de e-mail, de notificação ou algo assim, ele vai ser um cara que você vai poder prever. Pô, a gente vai subir, a gente vai disparar 1 milhão de e-mails, então o que a gente faz? A gente pode, se não tiver um autoscale, a gente pode previamente aumentar ele, depois avisa a galera, olha, pode disparar os e-mails aí que a gente vai dar conta. Só que aí você não duplicou uma grande máquina, uma máquina que é muito cara e que deixaria recursos ociosos. Você duplicou mais uma pequena máquina, 1, 2, 3 vezes. E aí, nesse caso, o custo vai ser menor. Mas, no geral, o microservice ele é mais caro. Mas olha que interessante, você falou sobre conhecer muito bem o uso porque, obviamente, nesse exemplo, você tinha que conhecer muito bem o uso da aplicação e provavelmente quem usa não é nem o desenvolvedor. Então, como que as pessoas desenvolvedoras elas podem estar mais próximas, por exemplo, da galera de produto, para eles conhecerem melhor como o usuário está usando o produto, até para, se eu comecei no monolito, qual é a estratégia para a gente aumentar nossa escalabilidade, deixar a nossa aplicação disponível, mas gerando o maior valor com o menor custo, né? Ao invés de eu aumentar todas as minhas máquinas e gastar mais 20 mil, 30 mil reais de servidor, como que eu gasto às vezes metade disso, mas ainda contemplo todas as atividades que estão sendo feitas? Como que a galera pode ter mais essa visão? Boa. Se você quer olhar para o ponto de vista de usuários, muito provavelmente, então, o monolito ele é um case que acaba sendo mais bem-vindo. Você consegue, nesses momentos de pico, controlar os picos. E você conhece. Então, por exemplo, e-commerce, Black Friday, final de ano, as vendas aumentam. Então, você pode previamente aumentar ali a quantidade de réplicas, que é o que? A multiplicação do seu servidor, naquele período. Então, você vai lá e manualmente aumenta. Então, vamos supor que, por mais que você tenha um autoscale, você pode colocar um limite para a quantidade de réplicas do meu servidor que ele vai fazer. Porque senão, imagina que você deixa em aberto. Pode ser catastrófico, pode vir um hacker e fazer milhões de requests simulando usuários, e aí ele vai multiplicar o servidor sem parar, até que... eu tenho uma história sobre isso até. Meu Deus. Eu fiquei uma vez devendo $12 mil para a AWS, bem na época que o front-end ganhava menos. Olha só. No meu início de carreira. Como que eu ia pagar? Não tem como pagar. Eu ainda numa cidade de interior, não tem como pagar $12 mil. Ganhava menos que um salário mínimo no início. Foi no início.
E aí aconteceu de um servidor, de um hacker, ele conseguir pegar ali os dados de acesso à AWS, multiplicar em todas as zonas do mundo, em todos os países do mundo, colocar o servidor para rodar no máximo, e eu demorei para perceber isso. Quando eu percebi, eu pedi ajuda do pessoal que trabalhava comigo Cold na Watch época. ali piscando. Nossa, eu fiquei tremendo, cara, eu tremi muito naquela época. Cara. E aí eles conversaram com eles lá, era tudo em inglês, eu não tava conseguindo resolver por e-mail, e eles identificaram que foi um hacker, então perdoaram. Ou seja, eu tenho uma dívida eterna com a AWS de $12 mil. Nunca escolha outro provedor sem ser AWS. Exato. A AWS podia patrocinar o nosso podcast aqui, hein? Né? Com fica a dica. certeza. Ganhar Depois de uns uma história adesivos. dessa, uma história de superação, né? Mas é uma boa motivação pro começo de carreira, né? Uma dívida. É. Mas cara, que interessante, porque, ó, eu tô aprendendo muito aqui, gente. Hoje estou aprendendo esse mundo. Então, por que depois de tudo que a gente falou, existe tanto debate sobre isso? Porque até a gente estava conversando aqui antes e a Babi virou e falou assim, olha, eu sou uma grande defensora do monolito. E você tem mais experiência com distribuição de microservices. Por que, apesar de tudo isso que a gente falou agora, isso está tão hypado, as pessoas discutem tanto sobre isso? Ó, Pois é. sincronizados. Começa aí, Gabi. Então, como eu tava Sabe. falando aqui anteriormente, o monolito, pra mim, né, eu não tenho muita experiência com isso, até porque eu sou estagiária, gente. Prodígio na DMC, né? Mas a questão do monolito, quando eu tava dando uma estudada sobre, é porque. Por que eu prefiro ele, né? Que é o único que eu sei usar. Brincadeira. Ah, É questão, tipo, o microservice, às vezes, pelos casos que eu tava vendo, quando você não faz um planejamento adequado para passar para ele, é um tiro no pé. Ele é capaz de destruir ali uma aplicação inteira. O lado bom é porque você não tá preso a uma tecnologia, não tá preso a imensas coisas que você pode fazer para resolver um problema no seu. Como é que fala mesmo? Na sua plataforma. Já o monolito é tudo mais fácil, vamos dizer, principalmente para quem está começando, porque tá tudo ali centralizado, acoplado. Então, como você disse, front-end, back-end, está tudo ali bonitinho e tal. Uhum. Então, para você dar uma manutenção no começo, tá? O monolito, eu digo assim, quando tá nascendo ali a aplicação, ele é uma ótima escolha. Em vez da pessoa falar, não, microservice tá hypado, eu quero utilizar e falar que eu mexo com microservice. muitas vezes é a arte pela arte, tecnologia pela tecnologia. Exatamente. Então, Aham. a galera, pelo que eu tava vendo, assim, pode ser até uma afirmação, assim, meio inadequada da minha parte, mas pelo que eu vejo, a galera pensa assim, microservice, eu falo que eu mexo com microservice, eu sou hacker, eu sou o fodão da tecnologia. Então, dá um passo maior que a perna. E às vezes a opção do monolito é melhor por questões de estar tudo ali bem centralizado, Boa. você consegue dar um tipo de manutenção melhor, você consegue, até para você entender um código é melhor quando está no monolito, porque tá uma coisa ali só numa só. Isso é Boa. interessante, porque a gente falou muito sobre construção, né? Mas e manutenção? E É. manutenção. E monitoramento, né? Monitoramento, exatamente. Perfeito. Esse comentário da Babi, até, desculpa, eu tinha falado errado. Mas ela é estagiária, não tem problema não. É. Brincadeira, amor. Daqui a pouco eu vou pegar um café pra Brincando. você. É um ponto muito verdadeiro. Então, por exemplo, a gente não consegue. A gente não. É um risco muito alto a gente dar um salto do monolito para o microservice sem estar preparado. E o que é estar preparado? Vamos lá. Quando você precisa pular para o microservice, vamos começar do monolito melhor, né? O monolito, você tem ali uma infraestrutura só, você tem um esquema de deploy só, de pipelines, etc. Então, poxa, é tudo muito lindo, maravilhoso, tá tudo funcionando. Você tem uma coisa só em questão de infraestrutura que você se preocupa. Para você monitorar é mais fácil, você coloca ali algum sistema de monitoramento, New Relic, alguma coisa, e, poxa, tá fácil, tá centralizado. No monolito, isso fica descentralizado. Se você quebra demais para seguir realmente o microserviço, você tem que quebrar. Quanto mais, melhor, teoricamente, para ideia de microservice. Mas aí você começa a perder o controle se não tomar cuidado, se não tiver um planejamento. Então, exatamente. Poxa, monitoramento começa a ficar deficiente. Então, imagina se você já não tem um bom monitoramento no monolito. Imagina com microservice. Você vai ter 10, 50, 100 e por aí vai. Imagina se você não tem um bom esquema de infraestrutura. Se você, por exemplo, não tem um Terraform, você não faz um deploy com o Kubernetes, você faz um deploy um pouco mais manual. Como é que você vai dar conta de multiplicar essa estrutura de deploy, que não é o mais automatizada possível, para microservice? Vai ficar bem complicado. Então, é muito interessante
a gente falar também de código. Imagina se o seu código é, por exemplo, nada contra, mas vamos supor que é um MVC. Mesmo que não seja, Nossa, mesmo brincadeira, que não não sei o que é seja, isso. mesmo que não seja o MVC, mas vamos supor que é uma estrutura de código de baixo profundidade. Então, o que Aham. que você tem ali? Normalmente, rota, controller, você tem service e repository. Vamos pegar esse exemplo. E o MVC que é muito parecido também. Bom, você não tem uma, uma proximidade do seu código com um desenvolvimento moderno. Uhum. Muito provavelmente não. E aí, quando você for chegar em microserviço, por ele ser pequeno, você até consegue ter mais liberdade, você até consegue pegar essa estrutura, jogar para o microserviço e vai funcionar, que também funciona no monolito. Entendi. Mas, e se você não quebrar tanto assim? E se você quebrar o seu monolito em partes core? Uhum. Então, eu não sei se eu vou conseguir construir um bom exemplo aqui, mas vamos supor que a gente tem ali a parte de autenticação, é um core, é muito importante para a empresa. A gente tem a parte de alunos, sala de aula, que são outras coisas muito importantes. Muito provavelmente, então, você não quebrou tanto, você pode pegar o aluno e quebrar ele demais, tipo, o aluno, só o aluno já pode ser um microserviço, a ligação do aluno com outras partes do seu sistema pode ser quebrada também. Então vamos supor que você conhece o seu monolito, tem centenas lá de requisições, endpoints possíveis, Uhum. e aí você quebra, vamos supor que cada uma endpoint não é um case de sucesso, né? Cada endpoint é pequeno serviço. Você Certo. vai ter muita complicação aí. Então, se você for replicar o código que você tem hoje por um código no microserviço, será que vai ser bom? Será que o código, o paradigma de desenvolvimento que você aplicou ali, vamos lá, programação orientada a objeto, tem ali outros padrões, boas práticas. Se você não tem isso, então você vai estar multiplicando talvez problemas. Sim. Vai estar multiplicando o código de baixo De baixa paradigma de qualidade. Aham. desenvolvimento, para não dizer de baixa qualidade. Então, Opa, foi polêmico? Deus me perdoe. polêmico, polêmico. Fora que para você ir para microservices, você tem que ter uma mão de obra maior. A pessoa tem que saber ali Docker, você tava falando de Kubernetes, né? Só que você falou de maneira em inglês melhor, né? Como é que é? Kubernetes. 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 Aqui a gente fala Kubernetes, Docker, Não, mas nem sei se tá certo. microserviços. É microservices, tá, gente? Mas interessante, essa estrutura centralizada e descentralizada é muito parecido, agora eu vou fazer uma analogia aqui com o meu background, que é de negócios, quando você tem uma estrutura de times e uma estrutura de squads multifuncionais. Então, se você tem uma empresa que funciona com um time de tecnologia, que tem desenvolvedor em cima de um líder de engenharia, uma equipe de dados em cima de um líder de dados e uma equipe de design e produto em cima de um líder de design e produto, teoricamente está tudo centralizado, é como se fosse um monolito, porque todos os processos que envolvem todas essas áreas estão centralizados dentro desses líderes. Sim. Mas qual que é um passo mais avançado para o negócio? Cara, dependendo da sua velocidade, você vai ter que começar a mexer com squads. Então, essas pessoas que estavam abaixo dos líderes vão ganhar mais autonomia, porque elas vão estar mexendo nessas tribos, né? Uhum. Que é o jeito de trabalhar que o Spotify trouxe, que hoje é meio que modelo para muitos negócios digitais. Perfeito. A gente fala muito sobre não tem um jeito certo e errado de você comandar esse seu negócio. Mas, se você não está muito bem preparado, se os seus processos não estão bem definidos, se as pessoas não estão treinadas e se você não tem uma rotina de acompanhamento de indicadores críticos, a sua estrutura descentralizada ela vai falhar. Mas, você não pode também ter medo de sair dessa estrutura centralizada, Uhum. porque a estrutura centralizada ela também é ruim em algumas partes. Sim. Então, é mais uma questão de momento de negócio que eu vejo e maturidade do time Uhum. também. Sim. Então, tá certa a minha Sim. analogia? Excelente, perfeito. Olha, gente, Maravilha. eu Tanto entendi. que o monolito, como você estava falando, a gente tá falando no começo quando você tá começando a desenvolver, né? Mas depois que, vamos supor, tá começando a ter mais requisição, tem muito mais desenvolvedor no time, tem novas features chegando aí. Conforme você vai fazendo, o monolito também não é uma boa opção você continuar, porque daí, na hora que você vai dar manutenção, todo mundo vai mexer no mesmo código, Sim. ou senão não vai aguentar mais, e aí entra naquela parte que a gente falou que o deploy é um rim.
Então, nessa parte, você também poderia comentar um pouquinho com a gente sobre as dores também de quando a sua plataforma já tá muito maior para estar no monolito. Acho que é bacana. Boa. Acho que tem 2 pontos aí, né? Tem o ponto das pessoas, que a gente estava falando também. O que acontece? Teoricamente, quando o microservice veio, ele veio também com essa ideia de times multifuncionais, então, né, também é uma coisa do Spotify, mas é que ele é mais para gerenciamento de pessoas. E o microservice, ele fala assim, poxa, traz isso para cá. Traz também times multifuncionais, porque microservice você precisa ter um pouco de mais, você consegue ter mais velocidade ali. Com certeza. Então, time multifuncionais vai conseguir tomar decisões rápidas, fazer deploys rápidos e o cliente vai ficar satisfeito mais cedo, né? Quando você não tem isso, que no caso é um deploys mais quebrados, deploys mais bloqueados, são muitas pessoas trabalhando no mesmo lugar, que é no caso do monolito, você fica com certo bloqueio. Quando você vem para aquele você tem N evoluções possíveis, né? Você pode sair do monolito e quebrar demais o seu sistema, ou ter uma quebra de meio termo ali. O que acontece com pessoas no monolito é que, como o recurso que foi desenvolvido ali ele é um recurso menor, você consegue, então, talvez ali numa mudança de times ou uma entre-site de pessoas, é mais fácil dela pegar o contexto. Porque o que foi, a implementação que foi desenvolvida é uma implementação menor. Sim. Se você quebra em cores, ou por fluxo, ou por contexto, então você tem muito mais regras de negócio centralizadas em um lugar só. E aí, quando você vê o número de pessoas trabalhando ali, você não tem talvez 4, 5. Você tem o squad multiplicado pela quantidade necessária para suportar aquele core. Total. Então, talvez um core de sala de aula, ele é um core talvez grande, e aí não pode, uma equipe só não suporta. Você pode ter ali dentro desse core páginas ali que o usuário acessa, que dessas páginas tem N endpoints possíveis que o front-end vai bater ali no back-end, que você vai pegar e falar assim, não tem como uma equipe só suportar. Então eu vou pegar isso e vou distribuir melhor para mais times dar conta do recado. Cara, que legal. No monolito, voltando a falar um pouquinho sobre o deploy, você tem que ficar reiniciando toda vez que você termina ali tive que resolver um probleminha mínimo, né? E para eu subir isso em produção, tem que reiniciar, e isso pode ocorrer vários outros problemas durante esse reiniciar de forma manual, né? Um desses problemas, quais que você acha que pode ser? Nossa, pode acontecer. Imagina você subir, por exemplo, um bug catastrófico e você voltar isso. Você desfazer delícia. isso. Te adora. É problema em dobro, né? Sim. Porque se você, no caso do monolito, para você voltar e desfazer um bug, você vai sofrer muito mais. O seu pipeline demora, o seu build demora, tudo é mais demorado no monolito. É muito mais natural. Você tem muitos testes em um lugar só, e esses testes podem até ser paralelo. Se sua empresa cresceu demais e o seu sistema está tudo ali, seus testes vão demorar muito. Então, isso é bem catastrófico. No microserviço já, com certeza, não vai acontecer. Sim. Se o problema é menor, se a solução, o que atinge o usuário daquela solução, aquele microserviço, é menor, você então consegue voltar mais cedo, você só talvez não consegue perceber tão quanto um usuário, né? Na sua plataforma você vai ter 1.000 usuários, 1 milhão de usuários acessando aquele recurso. Então, muito provavelmente, se você não pegou antes através de testes, etc., seus 1.000, 1 milhão de usuários vão pegar. E aí que é bom a gente agir cedo. No microservice, pelo menos, é rápido a solução. O contexto é menor e os pipelines são mais rápidos. Times aprendem mais rápido. Uhum. Ele tem uma alta disponibilidade, né? Por exemplo, aconteceu alguma coisa com o meu servidor, com a minha máquina ali, que tá aguentando as minhas requisições, e ela cai. Ele automaticamente leva aí uns 5 minutos para subir outra, né? Isso que é bacana. Com certeza. Já aconteceu uma vez, ouvi falar. Um amigo meu me falou. Um amigo meu me falou que aconteceu teve toda uma reestruturação, e aí quando foi subir esse novo projeto, expôs até ali os dados sensíveis de banco de dados, etc. Nossa. Expôs no front-end do sistema, na tela inicial. Nossa. Então, assim, o monolito ele é bem perigoso mesmo.
Pode acontecer N problemas. E aí, pra gente Garantir fechar emprego, né? a discussão, a gente sempre traz 3 frases e você diz pra gente se essas frases são verdades ou são mitos. São verdades mesmo? Não, a galera tá viajando. E a primeira frase que eu tenho pra você é, a partir de tudo isso que a gente falou, A, não vale a pena transformar meu monolito em microserviço. Verdade ou mito? Difícil dizer. Depende. Legal. Depende do que? Depende. Exatamente? Pode ser também? Uma Claro, com resposta? certeza. Tá. Depende, porque vai muito do contexto da empresa, da equipe, etc. Então, Uhum. assim, a gente falou de N problemas aqui. Se você não está preparado para esses problemas, então não é verdade. Você não vale a pena você migrar para microserviço, vale a pena você se preparar antes. Legal. E vale a pena quando você tem ali, por exemplo, sua empresa tem a oportunidade de ter arquitetos, de staff, né, especialistas. Então, se você tem pessoas que já pensaram em toda uma arquitetura, em todo um suporte para poder sair desse modelo de projeto para o microservice, aí muito provavelmente você vai estar amparado. Então, Legal. eu acho que esse é o momento que a resposta seria sim. Perfeito. Outra pergunta. Microserviços são mais lentos do que sistemas monolíticos? Poxa, depende também. Ih, galera, vocês que pensaram que ia conseguir respostas prontas, adivinha, a vida não é uma resposta pronta. A gente pode chegar em alguns contextos, então vou tentar construir alguns aqui. A gente estava falando do monolito, que ele é Uhum. grande, e quando ele precisa ser replicado porque tem muitos clientes, o que acontece? É um grande servidor e recursos podem até ficar ocioso ali. Nesse caso, ele vai ser rápido. Por quê? Porque você certeza. tem muito recurso ocioso esperando, né, disponível. Então, se você tem um grande servidor duplicado, os novos clientes, por um já está cheio, vão para o próximo, e aí ele vai estar muito potente. Ele vai estar muito livre para poder gastar ali todo o recurso dele com os novos clientes que estão chegando. No microserviço, o que pode acontecer? Você percebe que na maior parte do tempo, o serviço ele não precisa ser uma máquina muito cara. Então a gente coloca uma máquina inferior, porque essa máquina dá conta, e quando precisar, a gente duplica uma máquina inferior. Então ele pode ser rápido, pode não ser. No caso do microserviço, vai muito depender da máquina atual que está lá, porque é ela que vai ser duplicada. Pode crer. E última frase. Eu preciso de um DevOps para implementar uma estratégia de microserviços? É importante. É importante. Microserviço, normalmente ele no início ele pode parecer muito caro. No início, normalmente ele é mais caro. Então, tem N estratégias de deixar mais barato, mas se você não é um DevOps, qual a estratégia que você vai adotar? Por quê? Porque microserviço ele é muito mais infraestrutura do que código. Com certeza. Código você pode fazer qualquer implementação lá, tanto que muitas vezes a gente pode até tomar uma decisão. Não vamos criar um microserviço, vamos criar um Lambda, mais barato. E Uhum. por aí vai. Então, se você não tem, não é uma pessoa conhecedora ali de infraestrutura e não tem uma estratégia que você pode ir para uma abordagem que é mais barata, ele pode ser, então, muito mais caro. Vamos pegar o Kubernetes. Se você faz um microserviço para funcionar com Kubernetes ele é mais caro do que o EKR da AWS, ele é muito mais caro do que um EC2, um ECR da Uhum. AWS. Então, vai depender ali até de qual plataforma que você usar para poder fazer o deploy e sustentar e gerenciar os seus sistemas ali em produção. Perfeito. Ele orquestra todo ali o sistema dos Dockers, né? Legal. Isso. Eu tenho um case que era uma startup que estava começando e aí não tinha DevOps, mas tinha que fazer de tudo. Então, eu tive que fazer pesquisas muito rápidas e tinha que ser uma solução rápida também. Startup, Uhum. início, não pode perder tempo, Rapidão. né? Então, o que aconteceu? Eu descobri que do Kubernetes ele tem um concorrente que pode ser muito mais familiar e uma curva de aprendizado menor para todo mundo, porque Uhum. ele é mais baseado em Docker Compose, do que os arquivos YAML do Kubernetes, que é outra história, é diferente, são outras configurações. Então, além do Kubernetes, ele tem um concorrente que eu gostei muito, consegui subir em produção, rodou e etc., que é o Docker Swarm. Então, o Docker Swarm é basicamente ele te oferece mais propriedades
para o seu arquivo YAML do Docker Compose. Então, se você já conhece o Docker Compose, configurar containers, serviços, etc., você só vai aprender novas propriedades, e são poucas. E os comandos do Docker Swarm, eles são comandos muito simples também. Com certeza. Então, ele, até onde eu conheço, assim, ele é o único concorrente que é muito parecido com o Kubernetes. Então, eu falo que ele é o único concorrente do Kubernetes. Perfeito. Docker Swarm, ele usufrui mais do ECR e o EC2 do que os recursos que o Kubernetes usa da AWS, que é mais caro. Que Caramba, legal. que bacana. Perfeito, galera. Nossa, minha cabeça tá explodindo aqui Bem agora. feito. E aí, Babi, um dia eu vou servir pra ser Start Tech. Acho que se até o final da temporada eu consigo prestar uma vaga. Não. Espero ter ajudado. Eu vou ser Stag da Stag, então, possivelmente. Mas queria agradecer demais, Jefferson, o papo. Foi super legal, tive vários insights aqui. Eu acho que a gente conseguiu passar muita coisa pra galera. E queria que você desse aí um recado final pra quem tá assistindo a gente, que quer entrar nesse mundo da tecnologia. Se você tem alguma dica final pra quem tá se preparando, pra quem já trabalha e quer sempre estudar mais, sempre se qualificar mais. Boa. A dica é duas, né? Se você já é um desenvolvedor, muito provavelmente back-end, você vai ter duas ramificações ali, duas escolhas iniciais para um próximo nível que você vai poder ir. Você vai poder ir por uma parte mais de DevOps, você vai aprender muito mais Docker, Kubernetes, AWS, ou você vai ser uma pessoa que mais para um caminho de código e não de infraestrutura. Então você vai aprender muito mais DDD, arquiteturas, CleanArch, Hexagonal Architecture, Onion Architecture, você vai aprender mais design patterns, e tudo isso te abre uma fronteira enorme de possibilidades. Então, se você quer crescer mais rápido, você tem essas duas opções, né? O Junior, Pleno, Senior não é o limite. Você pode ainda se ramificar e ir para vários caminhos, de DevOps, ou Staff e Principal Engineer. Que massa, cara. Perfeito. Muito obrigado a todo mundo que ficou aqui com a gente até o momento. Esse foi o segundo episódio da primeira temporada do Café com Noobs. Agradecemos todo mundo. Esperamos ver vocês aqui semanalmente em todas as nossas plataformas, no YouTube e no Spotify. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações, porque temos muitos conteúdos além do podcast. Se você está ouvindo a gente pelo Spotify, segue a gente também no Spotify, porque semanalmente esses conteúdos estarão por lá. Um beijo a todos os meus amantes de tecnologia e até a próxima!